Olá, eu sou Cleidson Bernardo e começa mais um Atitude Sustentável SA, o programa voltado à sustentabilidade empresarial e negócios sustentáveis. E no programa de hoje, iremos falar sobre resíduos sólidos e os impactos que ele causa no meio ambiente. Para falar sobre isso, eu convidei o embaixador do Instituto Lixo Zero aqui no Brasil, que é o Francisco Bianzini. Ele contou como é que o Instituto atua para que reduza a geração de resíduos e, logicamente, tenha um ambiente mais equilibrado. Também conversei com uma empresa que faz a destinação correta, a coleta e a destinação correta dos resíduos, que foi o Ricardo Fernandes da Vanlix. Olha, o programa está super especial e você que é de atitude não pode perder. Eu vou para um breve intervalo e já volto, não sai daí. O Instituto Cleidson Bernardo está há mais de 5 anos preservando os maiores bens da sua empresa, as pessoas. Ajudamos as empresas a potencializar os seus resultados através de ações práticas e personalizadas em gente, gestão e desenvolvimento. Atuamos em todo o território nacional, desenvolvendo, implantando e oferecendo as melhores soluções em consultoria em gente e gestão, treinamentos e mentorias para líderes, avaliação de desempenho, plano de sucessão, dentre outros serviços voltados para a gestão de pessoas. Nossos valores e propósitos são refletidos na forma que cuidamos de nossas pessoas. Fale com nossos especialistas. Acesse cleidsonbernardo.com.br. Você sabe o que são resíduos sólidos? Estou falando de todos os materiais que não têm mais serventia dentro dos processos de uma empresa, ou que chegaram ao fim de sua vida útil, podendo ser perigosos ou não perigosos. Conforme a Lei 12.305 de 2010, esses resíduos devem ter uma destinação ambientalmente correta e deve ser feita por algum tratador autorizado e com licenciamento ambiental para tal atividade. Para você entender melhor, conversamos com Ricardo Fernando, responsável pela gerência operacional e gestão logística da empresa Vanlix há mais de 17 anos. Vamos ver como foi a nossa visita lá na Vanlix? Segue! Olha, a minha visita de hoje é aqui na Vanlix, é uma empresa que faz a destinação de resíduo. Vim conhecer ela porque eu tenho certeza que o tema de hoje, resíduo, tem tudo a ver com co-business esse negócio. Vamos lá. Ricardo, obrigado por participar do nosso programa, aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande estar aqui na Vanlix, uma empresa que é uma referência em destinação de resíduo. Eu que agradeço, a empresa agradece pela oportunidade, esperamos vai contribuir com o resultado satisfatório do trabalho. Olha só, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, hoje o nosso tema é resíduo. Correto. E vocês literalmente fazem o transporte de resíduos. Conta pra gente, como é que vocês trabalham nessa área que é extremamente importante nos dias de hoje, que é a questão de resíduo industrial? Então, a empresa, na verdade, ela é especializada em remoção, transporte e destinação do resíduo. Como é que funciona? Primeiro ponto, a cada contrato é feita uma visita técnica nesse cliente, identifica-se o tipo de resíduo, a melhor alternativa. E aí a gente abre o leque, para ver qual o melhor destino, qual o melhor caminho para aquele tipo de resíduo, seja ele incineração, aterro sanitário, compostagem, etc. Olha, Ricardo, um dos maiores desafios hoje é literalmente a geração de resíduo. A gente fez uma visita hoje a um programa chamado Instituto Lixo Zero, onde eles trabalham literalmente com a redução de resíduo. Então, na verdade, o co-business ele é reduzir resíduo. No caso de vocês têm que, na verdade, gerar mais resíduo, é isso? Não necessariamente. O foco é fazer o transporte. A gente também trabalha na premissa que o correto é isso. Você primeiro reduz, porque a gente não pode, tem que lembrar dos conceitos. Da gente fazer a disposição final e a destinação final. Então, e a diferença de rejeito e resíduo, Resíduo é tudo aquilo que é descartado, ok? Então, a gente pega esse resíduo, trabalha ele,
porque a disposição final, quando vira rejeito, que não tem mais serventia, não tem mais o que fazer, aí sim é feita a disposição final dele, que aí realmente não tem mais o que se aproveitar. Nesse meio tempo, a gente tem que trabalhar os outros aspectos, seja reciclagem, a parte de cultura ambiental, né, treinamento, e por aí vai até que a gente consiga ter um resultado satisfatório. Conta pra gente, qual é o maior desafio desse negócio? Hoje, eu falo que o problema maior está em cima da política, economia e cultura, né? Então, você tem uma política meio que atrasada, o pessoal não tem muito benefício para poder fazer esse tipo de tratamento. Você tem a economia, que acaba que liberando os produtos de fora, você tem uma geração maior sobre isso daí, aumenta ainda mais a condição, né? E a gente tem um problema cultural. A gente não tem a parte da segregação bem trabalhada na cabeça das pessoas, então produzir lixo virou um hábito cada vez mais forte. Antigamente você tinha uma média aí de 1 kg de lixo por pessoa, dia, né? Hoje em dia já estão falando em 1,4. Então a gente está falando aí de 220 e poucas mil toneladas por dia só dentro do Brasil. Buscando um cenário brasileiro sobre resíduos sólidos, o que é que você acha que as empresas têm que fazer para ou reduzir ou fazer a destinação correta? Porque eu acho que ainda tem muitas empresas ainda que não fazem a destinação correta, é isso? Isso. A grande disposição de resíduo hoje ainda é feita em céu aberto, de forma irregular. Não é feito tratamento para aquele tipo de resíduo. Então, assim, tem bastante a parte de entendimento mesmo da legislação, quais os caminhos. Então, essa é a preocupação que a gente tem aqui. Orientar o cliente, arrumar a melhor forma, desde que seja viável, e criar o menor impacto ambiental. Ricardo, a Vanlix, ela está aí no mercado desde 1994. Nós estamos caminhando aí para 30 anos. Fale pra gente, qual é a responsabilidade que a Vanlix tem com a questão da sustentabilidade? Então, além da gente ter esse compromisso de fazer a destinação correta, né, e trabalhar toda essa parte de orientação junto aos clientes para que eles consigam ter um bom resultado, a gente também aplica isso aqui dentro da empresa. Hoje aqui nós substituímos toda a parte de iluminação, que era antigamente fluorescente, mercúrio. Isso foi trocado pela parte de LED, lâmpada LED. E a gente também fez toda a parte de captação de água e reuso. Então, toda a parte de água, de telhado, esse tipo de coisa, elas são drenadas, vai para um determinado tanque. Toda a parte de água de pátio, que escorre, de chuva, esse tipo de coisa, ela passa por uma estação de tratamento, ela é bombeada até a nossa central da ITE e depois é feito o tratamento. E depois, no final, a gente acaba utilizando essa água com produto de reuso. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê que um dos problemas, a gente já tinha falado sobre a questão do resíduo, é um problema muito sério aqui no Brasil, o resíduo, principalmente o resíduo industrial. O que você acha que as empresas ainda estão errando quando o quesito é resíduo sólido? Eu acho que é muita parte da falta de conhecimento. Tá? Também a gente tem uma política meio complexa, mas eu acho que ela é pouco trabalhada isso dentro das empresas, o que é possível, o que não é, a falta de conhecimento e até profissionais mesmo na área que não conseguem identificar qual a melhor solução para cada tipo de empresa, entendeu? E aí você acaba que tendo um grande volume de descarte incorreto ainda hoje. Bacana. Ricardo, olha, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa, conhecer a Vanlix, que é uma empresa aí voltada à destinação de resíduo. É muito importante nos dias de hoje a gente falar e a gente conversar sobre esse tema, que é um tema que faz, além de impactar o meio ambiente, ela produz vários problemas ambientais aí no mundo. Então, nós que agradecemos aí pela oportunidade de poder contribuir um pouco com aquilo que a gente faz, mostrar esse trabalho que tem e torcer para que todo mundo consiga chegar no mesmo resultado aqui para frente. Não há dúvida da importância desse descarte, não é mesmo? Ricardo, muito obrigado por nos receber. Bom, agora eu vou para um breve intervalo. Você que é da Atitude não pode sair daí, é rapidinho, já volto.
Olha, falei para você que era super rápido o nosso intervalo, né? Agora nós vamos falar sobre o Instituto Lixo Zero e sua atuação aqui no Brasil. Confira. Então, estamos aqui com o Francisco, que é o embaixador do Lixo Zero aqui em São Paulo. Francisco, obrigado por receber o Atitude Sustentável S.A. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, Edson, por falar no Atitude Sustentável S.A. desse assunto que é importante para todo mundo, né, que vive neste planeta. Lixo zero é algo que é um desafio e é uma meta, um sonho, um objetivo nosso, como grupo. Eu acho que o meio ambiente ele precisa literalmente ser entendido. E, Francisco, fala pra gente como surgiu o Lixo Zero aqui no Brasil. Surgiu em Florianópolis com o Rodrigo Sabatini, que teve uma experiência com locais de entrega voluntários privados e depois buscando uma startup que ele fundou, teve investimento e buscando outras iniciativas no mundo inteiro. Ele chegou no Lixo Zero que já existia na Europa e se foi conversando e a gente se encontrou e várias pessoas, né, vários grupos de várias cidades foram se encontrando e criando esse movimento que hoje no Brasil tem mais de 300 cidades com grupos coletivos Lixo Zero que praticam essa iniciativa, que fomentam essa iniciativa. Semana Lixo Zero, Embaixadores Lixo Zero, estão todos ligados por um ideal comum. Não é um coletivo. Qual é esse ideal? Retirar dos aterros todos os resíduos possíveis de serem reaproveitados. Para o aterro, hoje no Brasil, a gente, numa média didática, cada habitante, eu, você, cada um de nós que está nos assistindo, gera 1 quilo de resíduo por dia, vulgarmente chamado lixo. Por que é chamado lixo? Porque a gente pega um saco preto, põe lá o resto de alimento, a garrafa, a latinha, o papel higiênico, e junta tudo, põe na calçada, e quando juntou e misturou, o caminho é o aterro. E qual é o objetivo do Lixo Zero, né, no mundo inteiro? É separar os restos de alimento, as embalagens e os rejeitos. 1 quilo por habitante dia, 1/3 disso é recicláveis secos, restos de embalagens, metade disso é resíduo orgânico, resto de alimentos, e 15% disso é rejeito. Rejeito é o material que a gente deve enviar para aterro, porque ainda não existe tecnologia para reaproveitá-lo. Então o objetivo principal do Lixo Zero é tirar do aterro os 35 mais 50, 85% dos resíduos que são aproveitáveis. Francisco, e essa é uma missão difícil fazer isso, retirar, quebrar paradigmas, porque na verdade é uma mudança, né, de cultural. Exatamente, cultural. A sociedade, na nossa sociedade, dentro do desperdício. Isso é um desafio muito grande. Principalmente aqui no Brasil, com essa abundância que a gente tem, né? A gente não enxerga o desperdício que a gente pratica, né? Porque o nosso meio ambiente é muito abundante, a nossa vida é muito boa nesse sentido, né? Mas é uma necessidade, porque o planeta sofre as consequências de todos os impactos de todas as nossas atividades. Quando a gente fala em meio ambiente sofre os impactos, é as pessoas que vivem nele, na verdade. Então, o problema é esse, né? Não é o planeta lá longe, né? Eu solto o meu resíduo aqui, ele vai parar no mar, ele vai parar no peixe, ele vira microplástico e eu como ele de novo. Não existe lá fora para resíduo, né? Então não dá para pôr o lixo para fora, nem o lixo espacial, você vê que está caindo tudo de novo na Terra, né? Outro dia caiu a SpaceX, caiu coisa da China, dos Estados Unidos. Não tem, a gente não se livra dos impactos do que a gente gera de lixo. Ele vai continuar com a gente durante muito tempo. O nosso objetivo é reduzir esses impactos. E como é que a gente muda essa cultura? Agindo nos órgãos mais sensíveis do ser humano, né? É o bolso. E não é multando, é fazendo cada um ser responsável por financiar o seu impacto.
Então, lixo zero também é ser responsável por pagar quanto custa. O custo não é o custo de coleta e aterro. Esse custo de coleta e aterro, que hoje no Brasil está em torno de 200 a 300 reais por tonelada, podemos chegar em algumas cidades a 700, 800 reais, quanto mais distante o aterro da cidade, ele deixa, esse custo, ele é subsidiado pelas prefeituras. E essa realidade está sendo acabando. Existem regras agora que as prefeituras vão ter que cobrar o real valor, o custo da destinação adequada de resíduos. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que o Instituto Lixo Zero está estruturado? Qual é o conceito dessa aplicação, dessa metodologia de lixo zero? Eu vejo que parece-me que tem os R's, que a gente sempre fala. O que seria isso, Francisco? Institucionalmente é um movimento mundial, e que busca a hierarquia da destinação de resíduos. Primeiro é reduzir. Você não precisa de tudo isso que você consome hoje, você pode ter um consumo mais consciente. Segundo passo, reusar tudo aquilo que é possível, celular, garrafa, balde, roupa, brechó, todas essas são iniciativas de reuso e todas são melhores, mais adequadas do que a reciclagem. Quando eu não consigo reduzir nem reusar, eu posso reciclar. E eu posso reciclar produto, eu posso reciclar material ou componente. Eu preciso. E a reciclagem de orgânicos é a transformação de resto de alimento em adubo. A reciclagem de técnicos, a economia circular, que apareceu esse nome ultimamente, ela tem duas asas: o ciclo orgânico e o ciclo técnico. No ciclo técnico, as embalagens elas retornam como matéria-prima para as indústrias fazerem novas embalagens. E no ciclo orgânico, os restos de alimento retornam como adubo para o solo, retornando a energia que o sol depositou e que veio para a cidade e que retorna para o campo como adubo. A gente falou sempre, a gente está falando de lixo zero, e estamos levando em consideração as pessoas, a sociedade e as empresas. Como elas podem participar desse movimento lixo zero? Então, vamos lá. A mudança é cultural. Então, a sociedade, a educação ambiental vai ser a raiz. A raiz é o principal instrumento de mudar essa realidade no Brasil, conscientizando todos nós de que resíduo é um bem, é uma matéria-prima. E quando eu enterro uma matéria-prima, eu perdi esse dinheiro. Então, reciclar orgânicos e técnicos é preservar o planeta, a natureza, diminuir a poluição e gerar receita. As cooperativas de catadores ou as empresas, elas vão deixar de extrair matéria-prima do planeta, da natureza, recursos não renováveis como petróleo, minerais, para fazer adubo ou para fazer embalagens, e vão pegar isso na, entre aspas, mineração urbana, vão deixar de minerar a natureza e vão minerar os resíduos. Esse processo, ele diminui o impacto da empresa, ela deixa de poluir, reduz alguns custos de produção e torna ela mais sustentável a longo prazo. Por quê? A sustentabilidade. Então as empresas, elas estão sendo mais sustentáveis. Por quê? Porque o planeta, nós estamos sofrendo as consequências das mudanças climáticas e da poluição que a gente gerou. Então, se o planeta deixar de suportar os seres humanos, não tem mais consumo, não tem mais consumidor. Você acha que a empresa é um agente de instrução, de educação para as pessoas mudarem seus comportamentos e tentarem reciclar, se conscientizar mais quanto às questões do resíduo sólido? Na minha visão, é o agente principal, que é onde as mudanças são mais rápidas, A decisão de uma empresa, ela parte do presidente, do CEO, do executivo, que se ele entender o princípio, que
que a responsabilidade pelo impacto acaba gerando benefício para a empresa em reputação, mesmo em lucro, né? Em mitigação de risco. Você vê, todo esse processo de ESG que a gente está observando, ele vem de uma preocupação dos financiadores, dos fundos de investimento, das bolsas de valores, a não assumir riscos ambientais que eles não têm controle. Então eles observam que as empresas com práticas ambientais, que cuidam dos seus impactos, que tratam direito o meio ambiente, têm menos risco, ela tem menos probabilidade de gerar prejuízo no futuro. Ela tem mais chance de ter mais clientes satisfeitos. Então é aí que ela investe mais recursos, né? Os financiadores investem mais recursos nas empresas sustentáveis. Francisco, eu acho que é super fácil essa mudança. Antes da entrevista, eu fui conhecer um pouco do espaço onde o Francisco mora, da casa que ele está nos recebendo, que é na casa dele aqui. E eu gostaria de apresentar para vocês, mostrar para vocês como é fácil a gente gerenciar esses resíduos da nossa casa. Vamos dar uma olhada? Posso dar uma olhada, Francisco? São todos convidados a conhecerem algumas práticas do lixo zero, que estão transformar resíduo em benefício, em produtos e menos poluição. Então peço licença para o Francisco, para a família do Francisco, e você, que é de Atitude, junto comigo, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, você não sai daí, eu já volto. O Instituto Cledson Bernardo está há mais de 5 anos preservando os maiores bens da sua empresa, as pessoas. Ajudamos as empresas a potencializar os seus resultados através de ações práticas e personalizadas em gente, gestão e desenvolvimento. Atuamos em todo o território nacional, desenvolvendo, implantando e oferecendo as melhores soluções em consultoria em gente e gestão, treinamentos e mentorias para líderes, avaliação de desempenho, plano de sucessão, dentre outros serviços voltados para a gestão de pessoas. Nossos valores e propósitos são refletidos na forma que cuidamos de nossas pessoas. Fale com nossos especialistas. Acesse cledsonbernardo.com.br. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Há mais de 16 anos atuamos com parcerias estratégicas e atendemos as principais capitais e cidades brasileiras. Oferecemos um completo conjunto de soluções para a gestão e saúde do seu negócio, como exames complementares, higiene ocupacional, perícias, treinamentos, gestão ergonômica no home office, gestão de qualidade no trabalho, entre outras. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Olha, tô de volta. Falei pra você que era rapidinho, não falei? Então, olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu não. Quem vai mostrar é o Francisco. Como é super fácil ser uma pessoa sustentável, ser uma pessoa responsável e aplicar o conceito do lixo zero na sua casa. Francisco, fala pra mim. Fala pra mim não, fala pra nós, falando, né? Pra todos nós, para todos vocês que estão assistindo e pra você, Cleiton. Tudo começa na geração. Como é que você é lixo zero? Você separa os recicláveis. Resto de embalagem, papel, plástico, metal, vidro. Papel, plástico, metal, vidro. Caixinha de leite, que eu não sabia Caixinha que de era reciclável. Embalagem cartonadas, todos esses materiais têm valor econômico, é matéria-prima para a indústria transformar esse produto, esse resto, essa embalagem usada em novas embalagens. Separa isto dos rejeitos.
papel higiênico, fralda descartável, coisa Isso que não aqui tem utilidade. Isso não tem valor. Esse é o material que vai para o econômico. aterro. Dos restos de alimento, casca de fruta, guardanapo, todos esses O guardanapo, materiais então, sujo, ele também entra pode nesse... ir no resto de alimento. Todo bar, todo restaurante pode separar isto. E esse é matéria-prima da compostagem. Reciclável orgânico, reciclável seco, reciclável técnico. E olha, é super Rejeito. fácil, pode fazer com baldes, né? Né? Super tranquilo de A fazer em proporção é mais ou menos essa. Uhum. É um baldão para as casa. Grande, embalagens recicláveis. e os outros menores. Porque lembra, aqui eu tenho 15% do que eu gero, aqui eu tenho metade do que eu gero em peso, mas ele é muito pesado, então ele cabe numa latinha Sim. pequena. E esse eu tenho 1/3 do que eu gero e é muito grande, ocupa muito espaço. Este reciclável orgânico, resto de alimento, eu tenho uma composteira grande, porque minha casa é grande, mas ela pode ser feita até num balde desse tamanho, juntando Perfeito. o resto de alimento e algum absorvente, um material orgânico para compostagem. Então, Eu aqui jogo você aqui. fez 3 composteiras, é isso? Vamos pensar em uma, porque aqui eu vou migrando de uma para outra para deixar madurar. O processo inteiro demora uns 3 meses, 4 meses. Eu coloco o resto de alimento e um pouco de, no meu caso, grama cortada. E isso gera um ambiente propício para que as bactérias que fazem, os micro-organismos que fazem a transformação desse material em adubo, operem. Ô Francisco, eu tenho uma pergunta. Gera cheiro, mosquito, mosca, o que você acha? O que você acha? Você Peraí, tá vou aqui, dar uma você cheiradinha acabou aqui de atrás. chegar. Olha só, vocês não vão conseguir, confia em mim. Não tem cheiro Tem. algum. Olha. Mas o que acontece? Você coloca algum produto ou é natural? Resto de galho, resto de pó de serra, maravalha, todos esses materiais, se você ver, tem formigas, insetos, e ele vai gerar o quê? Ele vai gerar isso. Este é o resultado. Depois de 3 meses, este material processado, né, que as bactérias e os micro-organismos processaram, vai gerar isso aqui, ó. Terra preta. E pode ser um adubo. Isso é o adubo orgânico, natural. É isso que as plantas precisam. É isso que a agricultura orgânica usa, é isso que o Brasil está importando. Quer dizer, adubos químicos, o Brasil importa da Rússia, né? Ou importava até outro dia, né? 80% do adubo utilizado no Brasil é importado. E a gente enterra orgânicos para gerar todo o adubo que a gente importa, a gente poderia ter gerado aqui com os nossos materiais orgânicos que a gente perde no aterro. Quem está em casa, que vê tudo isso aqui, toda essa estrutura grande, você pode fazer em casa com um baldinho. Num baldinho, como o Francisco falou no começo. A compostagem é o processo mais natural para o organismo, resolve metade do que a gente gera de impacto. Perfeito. Francisco, para a gente finalizar a nossa entrevista, lixo zero é a solução? Lixo zero não é a solução é cuidar de todos os impactos que a gente gera. O impacto mais visível e mais aparente é a geração de lixo. Esse é a primeira ação de todo mundo, é o lixo zero, reduzir seus impactos na geração de resíduo. Mas o consumo consciente é importante, a utilização de combustível renovável, tem várias outras iniciativas. É isso. Francisco, muito bom estar aqui. Obrigado por Eu receber agradeço sua casa, a por nos receber nosso Estão sempre programa. convidados, temos várias coisas para falar a respeito. Maravilha. Gente, é isso. Vamos continuar com a Atitude Sustentável SA, que hoje estamos falando sobre resíduo. Segue aí. Nossa, que bacana a atuação do Instituto Lixo Zero aqui no Brasil, não é verdade? Nossa, que sensacional a gente conseguir reduzir os resíduos que nós geramos. E você viu ali a compostagem? Super fácil de fazer, né? Dá para fazer na sua casa, com um baldinho, você viu lá? Francisco, obrigado, viu? Venha mais vezes no nosso programa. Iremos ficar muito felizes. No próximo bloco, iremos falar de uma denúncia ambiental que recebemos de empresas de caçamba de lixo que fazem o descarte do resíduo de forma irregular. Isso não pode, né? Eu vou para o intervalo, é rapidinho, já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia?
A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Há mais de 16 anos atuamos com parcerias estratégicas e atendemos as principais capitais e cidades brasileiras. Oferecemos um completo conjunto de soluções para a gestão e saúde do seu negócio, como exames complementares, higiene ocupacional, perícias, treinamentos, gestão ergonômica no home office, gestão de qualidade no trabalho, entre outras. Quer saber mais? Então acesse e-med.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Olha pessoal, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável S.A. e agora vocês vão ficar chocados com o que eu vou apresentar para vocês. 2 empresas de caçamba foram flagradas fazendo descarte irregular de lixo em alguns pontos da capital. O primeiro fica embaixo do viaduto Grande São Paulo, no Ipiranga, na Zona Sul. Um caminhão chega durante a madrugada, por volta de 4h30 da manhã, manobrou e descartou no meio da rua o conteúdo que havia na caçamba que estava transportando. O veículo de uma empresa foi embora e retornou outras 3 vezes, despejando ao todo 4 caçambas no local. Também na Zona Sul, a rua Tocatinia, próxima à rodovia Anchieta, também é alvo recorrente da prática. Por volta de 1h30 da manhã, um caminhão aparece no local e despeja o conteúdo da caçamba. Cerca de 1 hora depois, outro veículo aparece, deixando mais lixo na via. O descarte irregular de entulho gera mensalmente um prejuízo de aproximadamente 4 milhões aos cofres públicos da cidade de São Paulo. É muito descaso e muita irresponsabilidade, não é verdade? O poder público tem que atuar firmemente contra essas empresas e essas pessoas. Lembrando que isso é um crime ambiental, não pode acontecer, não podemos deixar. Bom, nosso programa termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima quarta-feira aqui na TV Clima Tempo às 22 horas. Você que quer deixar sua sugestão, sua dica ou até mesmo sua denúncia ambiental, conte com a gente. Entre em contato com os nossos meios de comunicação que está aqui embaixo no GC. Olha, fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência de hoje e até a próxima. Tchau!